Muito boa noite, sejam todos bem-vindos para o nosso terceiro encontro, nossa série Como Ser Amado, Como Ser Admirado e Como Ser Respeitado. E eu peguei vocês nessa, né? Provavelmente vocês imaginaram que eram técnicas de como conquistar as outras pessoas, mas você tem que entender, você precisa entender que todas as nossas relações são um reflexo da relação que nós temos com nós mesmos. Então, nós estamos trabalhando aquilo que é mais importante. Nós estamos fazendo trabalho de introspecção. Ademar Mafra dizendo que o outono chegou, chegou e chegou com muitas cores. Muito bem, pessoal. Então hoje é o nosso terceiro encontro e hoje nós vamos trabalhar os 7 níveis da sua evolução e em qual nível você está preso. Tenho certeza absoluta que vai ser uma revolução, ou melhor, uma evolução na sua vida. Então, vale a pena você ficar 100% conectado, você se preparar para essa aula. É um momento especial, não é apenas uma live, a gente trabalha muito conteúdo, então é importante vocês terem o seu papel, sua caneta na mão. Qual é o objetivo dessa série de lives? Qual é o nosso objetivo? Por que nós estamos aqui? Nós tínhamos 3 objetivos. Lembro? Falei na primeira noite, falei na segunda e vou repetir. Primeiro objetivo, a razão pela qual nós estamos aqui, é fazer com que você tenha um relacionamento melhor consigo mesmo. Você tenha um relacionamento melhor consigo mesmo. Isso é extremamente importante, isso é a base. Segundo ponto é você ter mais clareza sobre as coisas à sua volta. E o terceiro ponto, um caminho prático para mudar de forma definitiva, de forma duradoura, de forma real a sua condição de vida, a sua realidade. E esse terceiro nós vamos trabalhar hoje à noite. A Irlene dizendo aviõezinhos distribuídos. Haha, agora eu gostei. Vamos fazer então essa atividade tão essencial, tão importante, que é dar aquilo que a gente tem e que a gente curte e que a gente gosta para mais pessoas. Dai e ser-vos-á dado. Se você está aqui, provavelmente alguém lhe convidou. Eu tive tantos comentários hoje no direct dizendo: queria assistir a aula 1, meu amigo me convidou para a aula 2 e eu não assisti a aula 1. Que interessante. Isso aí é o movimento, essa é a boa semente. Então vamos clicar nesse aviãozinho aqui no canto do celular e vão aparecer alguns nomes. Aqui já está. Já estou recebendo as lives. Leonardo já mandou para mim, é isso aí. Estou mandando para Maria Lala, estou mandando para Lilian, para o Peter, que o Peter sempre está presente, né? Mas eu vou mandar de qualquer forma. Apareceu o Joel J, vou mandar minha live para o Joel J. Eu não quero nem saber o que ele está fazendo. Vai assistir a live aqui conosco. Pronto, mandei para todo mundo. Missão cumprida. E vamos lá então, pessoal. Muito bom, muito legal ter você aqui conosco, comigo. Muito bom estar junto com você e vamos trabalhar. Hoje nós vamos ter conteúdo um pouco mais prático, tá? Então, papel e caneta na mão e vamos para cima, tá bom? Boa noite para quem está chegando. Gleice Alves, Maísa, Cristina, Vanessa. Vamos lá então. Muito bem. Deixa eu fazer a pergunta-chave, a pergunta importante, porque não adianta você só acompanhar as lives, tá? Eu quero que você digite para mim aqui nos comentários. Tamo junto, Juliana. Quero que você digite aí nos comentários. Cris, aviãozinhos mandado também. Perfeito. Gostei. Olha, o pessoal tá entrando. Isso é bom, bonito. Vamos lá então. Quais foram as 4 palavras, na verdade foram 5 palavras da nossa primeira noite? Quem lembra? Erundina de Sinop, um abraço. Belíssima Sinop. Boa noite, Lelo. Faz tempo que ninguém me chama de galego. Tá bom.
devia ter como compartilhar a live ao vivo no Story. Ó, Isadora, que ideia, hein? Que legal, olha só, a gente poderia realmente fazer isso. Ó, o Peter já tá aqui, ó. Falei do Peter Aguirre, já tá aí. Tá bom, vamos começar então. Quais foram as 4, 5 palavras? Nota de R$2 na mão, Aline. É isso aí, a minha tá aqui também. Já já nós vamos partir para essa atividade. Jaque de Brasília. Muito bem, pessoal. Focando aqui então, quais foram as 4 palavras da primeira noite? Maria de Fátima já colocou aí identificação, Viviane inveja, Leandro Nice, Roque Gonzalez na área, essência, identificação, inconsciência, insatisfação e inveja. Essas foram as 4 palavras que nós trabalhamos na primeira noite. Quais foram as 3 palavras que nós trabalhamos ontem à noite? Muito bem, Diego. Quais foram as palavras que trabalhamos ontem à noite? Agora o bicho pegou. Essência. Não, essas foram as que a gente trabalhou na semana. Não, no início, na primeira aula. Boa noite. Quem está chegando aí, boa noite, seja bem-vindo. Identificação, inconsciência, insatisfação e inveja, nós trabalhamos na primeira aula. Eu quero saber quais foram as palavras da aula de ontem. Vocês esqueceram? Obrigado, Edmara. Essência, diz Giovanni. Não, isso são... Vocês ainda estão repetindo as aulas. Aê! Meu movimento de alma, essência, introspecção e inerência. Essas foram as palavras de ontem. Quem se arrisca a dizer quais são as palavras de hoje? Aí é difícil, né? As palavras de hoje são consciência e inconsciência. Inconsciência e consciência. A gente vai trabalhar isso hoje, tá bom? Então nós vamos trabalhar essas 2 palavras. Eu preciso que no final dessa aula, dessa live, você entenda o que é estar inconsciente e o que é estar consciente. Se você souber explicar isso amanhã, se chegar para o seu filho, para o seu marido, para sua esposa, para o seu amigo e dizer, cara, tem uma reflexão para fazer sobre consciência e inconsciência. A inconsciência significa isso e consciência significa isso. Muito bem, Emerson. O Emerson já listou as 5 aí. Então vamos lá. Consciência e inconsciência. Então nós vamos nos atacar nesse tema. A primeira coisa que eu preciso que você faça agora, vamos começar logo nessa atividade. Notinha de... Eu não tenho nota de R$2 aqui, então eu trouxe uma nota de $1, tá bom? São R$5. R$5 e pouco. O que eu quero que você faça logo antes de nós começarmos a aula? Eu pedi para você trazer uma nota de R$2, tá? Eu quero que você pegue a nota de R$2, tá? E que você... Mas eu não quero que você pense sobre isso. Eu não quero que você pense. Eu quero que você... A primeira coisa que vem na cabeça, eu quero que você escreva nessa nota de R$2 aqui em cima no canto. Por cima do 2 aqui. Com uma caneta, com um pincel, o que eu quero que você escreva? Quero que você escreva quanto de dinheiro você quer ganhar em um ano. De outubro de 2022 a outubro de 2023. Pessoal, isso é muito importante. As pessoas já começam, vai falar de dinheiro. Não, não vou falar sobre dinheiro. Mas eu quero provar para você, quero mostrar algo para você. E eu quero que você escreva nessa nota de R$2 no cantinho quanto você quer ganhar em 2023. Não vou dizer 2023, porque eu não gosto de estabelecer metas na virada do ano. Eu gosto de estabelecer metas justamente nesse período do ano. Porque aí eu já entro o Natal e o Ano Novo trabalhando. Pelo menos trabalhando mentalmente, focado. Eu não espero até o dia 15 de janeiro para começar a ganhar dinheiro. Então o que eu quero que você faça? Eu quero que você comece a pensar sobre isso agora. E você vai entender por que isso é importante, não no sentido necessariamente de você escrever isso numa nota de R$2. E depois eu vou explicar o que fazer com ela.
Mas eu quero que você coloque isso. Pronto? Muito bem. Tem alguns são ousados, estão colocando 2 milhões, 800 mil, 1 milhão, tá tudo bem. Coloca o que vem na cabeça e escreva aí, tá bom? Feito isso, escreveram 30 milhões, Érica, me dá um pouco. É Alexandre Santos e Érica, eu acho que é casal com o nome, parece a foto do Alexandre, eu acho. Muito bem, você que manda. Agora vamos lá. Esquece, nota do lado, vamos trabalhar. Vamos se focar nos conteúdos aqui, tá bom? Vamos se focar nos conteúdos aqui, tá bom? Eu vou desligar os comentários para a gente se focar aqui, que eu quero que você reflita um pouco. Vamos fazer uma reflexão para nós entrarmos nos níveis da evolução humana. Primeira atividade já está feita. Vamos fazer uma segunda atividade. Eu quero que você escreva. Eu desliguei os comentários até para a gente se focar nisso. Eu gosto sempre de pensar que eu estou conversando contigo. Não estou falando aqui para 3.700 pessoas. Estou conversando no pé do teu ouvido. É eu e você. Então esquece o movimento, esquece o oba-oba. Não, o que me interessa é você. Eu e você aqui, tá? Então eu quero fazer uma reflexão pessoal contigo. Se está o casal, tudo bem. Então, às vezes tem 2, 3 pessoas assistindo no meu celular. A minha pergunta para você, e não é tanto para você responder, é para você refletir. E essa reflexão, ela é profunda, tá? Por mais simples que ela seja, ela é extremamente profunda e transformadora. Na sua opinião, quem cria a sua realidade? Na tua opinião, pense na sua realidade. O que é a sua realidade? É a condição de vida na qual você está inserido. Quem cria isso? Quem cria a sua condição de vida? É você? Se não é você, quem é? Quem cria a sua condição de vida? Pensa na sua situação financeira, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na casa que você mora. Isso é a sua condição de vida, no seu estado físico. Quem cria isso? Quem cria isso? É você? Se não é você, quem é? Agora que você pensou um pouco, você pode escrever, você pode interagir aqui comigo, tá? Mas eu queria que você pensasse um pouco. Na sua opinião, quem cria a sua realidade? Esse é um ponto-chave que a gente tem que refletir sobre ele. Nós precisamos, qualquer coisa que a gente queira fazer, a gente precisa começar por isso. Quem cria? Quem cria a sua realidade? É você? A Clarice diz que é eu, a Sabrina diz minha mente, a Andréia diz eu mesma, a Ariane diz eu, nós criamos nossa realidade, a Vanusa diz eu, todo mundo diz eu. Ok. Então eu quero fazer um acordo aqui com vocês. A Isadora diz eu 100%, Marisa, eu, minha mente ou convicção. Então assim, tirando os comentários, chegamos num acordo que é você, certo? Mesmo que talvez você pense que não seja 100% você, mas de certa forma eu acho que todos nós concordamos que é você. Que legal. Chegamos a uma conclusão aqui. É você que cria a sua realidade. Agora, você permite que eu escolhambe com essa sua convicção? Você me permite que eu faça algumas reflexões sobre isso? Então vamos lá. Quero que você pense sobre o seu trabalho. Se você trabalha. Se você não trabalha, pense sobre a situação em que você está. Pense sobre sua empresa, se você tem uma empresa. Pense sobre
o ambiente de trabalho, seu chefe, seus colegas, as tarefas, aquilo que você precisa fazer, o ambiente de trabalho, a sua mesa, seu salário, prolabore, o modo como você vai até o trabalho e você volta dele. Pense um pouco sobre isso. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. É essa a realidade que você sempre sonhou e desejou para você? Pense no seu ambiente de trabalho. É essa a realidade que você sempre sonhou e que você desejou para você? Pense sobre suas finanças, a sua situação financeira. Pense sobre a sua renda, pense nas prestações, as contas no final de mês, o valor, o montante que você tem investido, as perspectivas de futuro, o crescimento anual, o quanto você fatura por mês. Há quanto tempo você fatura isso? O modo como você vive por conta do que você ganha, do que você fatura? Deixa eu te perguntar. É essa a realidade financeira que você sempre sonhou e desejou? É? Era isso que você sempre queria? Pense no seu armário, no seu roupeiro. Pense sobre suas roupas, seus calçados. Pense no seu quarto, na cama, o banheiro, a casa, sua cozinha, a lavanderia, o local onde você mora, o carro ou a moto, o veículo que você dirige. É isso que você sempre sonhou e desejou? Foi isso que você disse lá no início? Não, eu quero isso. É isso que você desejou? Pense sobre suas emoções. As explosões, a raiva, a insatisfação, o medo, a timidez, a ansiedade, a insegurança, o sentimento de rejeição, de não ser bom o suficiente. Se você sente alegria genuína ou não, se você vive com paz de espírito, se você tem serenidade, se você tem amor no seu dia a dia, ou se você é dominado por um desespero silencioso, há quanto tempo você já se sente assim? É essa a vida emocional que você sempre sonhou e desejou para você? É? Pense sobre o seu físico, a sua saúde, o peso, a resistência física, a flexibilidade, a qualidade das suas refeições, sua alimentação, as atividades. Pense no estresse, a qualidade do seu descanso, do seu sono, sua perspectiva de envelhecimento. São essas as condições e a realidade que você sempre sonhou, que você desejou para você. Foi? Pense sobre seus relacionamentos. O relacionamento com o seu parceiro, com sua esposa, com seu esposo. Pense no relacionamento com o pai e a mãe, com os filhos, com os amigos. Pense nos dramas que existem nesses relacionamentos. Pense na sua vida, no dia a dia, nessas relações com cada um. Seus relacionamentos são uma via de mão dupla ou você sempre está se empenhando em agradar, em dizer sim, em se doar para ser amado, para ser respeitado? Suas relações são motivo de alegria ou são motivo de sofrimento? Pergunto. São esses os relacionamentos que você sempre sonhou e desejou para você? Foi? São? Agora, deixa eu dizer uma pergunta, fazer uma outra pergunta para você. Voltando para a questão anterior. Se fosse realmente você, como você respondeu lá, se fosse realmente você quem cria a sua realidade, você teria criado a realidade exata em que está hoje? Hum?
Se lá no início eu perguntei quem cria a sua realidade, e a maioria de nós concordou que somos nós, sou eu que crio minha realidade, é você que cria a sua realidade. Mas a minha pergunta é, se fosse realmente você quem cria a sua realidade, você teria criado a realidade em que você está hoje? Por que isso é importante? Para a gente parar de se iludir, para a gente começar a refletir seriamente sobre essas coisas. A mudança, ela requer isso, necessariamente. Quantos anos você levou para criar a realidade que você está hoje? E como você acabou escolhendo a realidade em que está hoje? Há quanto tempo você está construindo a realidade que você tem hoje? E como você acabou escolhendo essa realidade? Deixa eu te perguntar, você tem escolha? Sério, você tem escolha? Olhando sobre esse aspecto, você tem escolha? Se você tivesse escolha, se você realmente tivesse escolha, você teria escolhido a realidade que está? Você teria escolhido viver como você vive hoje? Se você tem escolha, por que não escolhe criar a realidade que você deseja? Porque é muito fácil, pessoal, é muito fácil eu vir aqui com um sermão, dizer que você é o protagonista da sua vida, você é o capitão da sua alma, você é responsável por tudo, você é o único responsável. Mas a gente tem que ser mais realista. A gente tem que olhar para as coisas com uma visão mais séria, mais adequada. Há quanto tempo você já está tentando mudar? Talvez não, talvez você esteja numa ascendência, mas eu estou perguntando, há quanto tempo você já está tentando mudar? Quantos anos você está andando em círculos? É uma questão, uma pergunta, a gente tem que se fazer. Eu me fazia essas perguntas, ainda as faço. Há quanto tempo você está andando em círculos? Sabe o que você precisa entender? Se você realmente quer se tornar uma pessoa madura em termos de crescimento, se você realmente quer sair da situação em que você está, sabe o que você precisa entender? Você precisa entender o seguinte: a maioria das pessoas, talvez você esteja incluído nelas, não consegue sair do lugar porque não é livre para escolher. Essa é a realidade. Entendeu? Então não adianta vir com um discurso motivacional, o furo é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Não adianta eu jogar toda a responsabilidade sobre você, eu te forçar a uma coisa que você não tem liberdade para escolher. Você pensa, provavelmente você pensa que faz escolhas, você pensa que você faz as escolhas, mas não. Provavelmente você não tem essa liberdade. Talvez você esteja se punindo, se castigando, talvez você esteja se culpando, mas talvez você tenha que olhar para um outro lado. E eu estou te dizendo, preste atenção, eu estou te trazendo um viés aqui que talvez você não goste, que talvez você olhe para isso e você diz, não, mas ele está dizendo que eu não tenho escolha. Mas eu te perguntei, eu fiz as questões, eu fiz a reflexão, e por que eu estou fazendo isso? Eu quero te mostrar que você não tem escolha. Porque uma vez que você entende isso, você para de viver na ilusão. Pense, por exemplo, pense sobre a sua vida. Pense sobre o sofrimento. Pense sobre o medo. Pense sobre a angústia.
pense sobre as crises no relacionamento, pense sobre a falta de dinheiro. O que faria alguém escolher a falta de dinheiro? O que faria alguém escolher o sofrimento? Pense sobre as crises no seu relacionamento. Quem escolheria entrar em crise com a pessoa que mais gosta, que mais ama? Quem escolheria entrar numa crise de relacionamento com o filho? É uma ilusão dizer que alguém escolheria essas coisas. É uma ilusão dizer que alguém escolheria o medo, a ansiedade. É ilusão dizer que alguém escolheria um relacionamento problemático. É uma ilusão dizer que alguém escolheria a falta de dinheiro ou qualquer situação negativa. Eu nunca me esqueço da história de um morador de rua de Porto Alegre, que quando ele morreu, encontraram um projeto no bolso dele para acabar com a pobreza no mundo. Então, quem escolheria problemas para a vida dele? Ninguém escolhe o problema, ninguém escolhe a briga, ninguém escolhe o sofrimento, ninguém escolhe o estresse, ninguém escolhe o vício, seja ele qual for. Então, o que acontece? Você não tem escolha. Você não tem escolha. Por que você não tem escolha? O que acontece? Porque é o seguinte, uma escolha, para você fazer uma escolha requer discernimento. E discernimento requer um nível de consciência. Aliás, um alto nível de consciência. Sem ter consciência, não há escolha. Sem ter consciência, não há escolha. E aí vem aquilo que nós estudamos na primeira aula sobre identificação, na segunda aula sobre inconsciência, e essas são as duas palavras, inconsciência e consciência, da aula de hoje. Quando você está identificado com a sua mente, com o seu condicionamento, com os seus padrões mentais, presta atenção porque isso é importante para ti, mas também na tua relação com o teu filho, na relação com o teu funcionário, na relação com os teus colegas de trabalho. Estou falando sobre liberdade, porque às vezes tu espera coisas das pessoas que elas não têm liberdade. E muitos dos conflitos, muitos dos dramas, muitas das intrigas acontecem justamente porque você acha que eles têm escolha, mas eles não têm escolha. O que eu estou querendo dizer? Que enquanto você estiver identificado com a sua mente e seus padrões condicionados pelo passado, enquanto você estiver identificado com aquilo que eu chamo de falso eu, você não consegue fazer escolhas. Por quê? Porque, de certa forma, você não tem consciência. Meu Deus do céu, quando eu percebi isso na minha vida, isso foi uma explosão, isso foi uma revolução na minha vida. E eu quero que isso seja uma explosão, uma revolução na sua vida. Para que você consiga entender isso. Porque esse é o ponto de partida da mudança. E eu não estou falando com 5.000 pessoas, eu estou falando contigo. Eu estou dizendo isso para você, é eu e você. Eu quero te tirar, seja lá do buraco em que você está, eu já estive, eu quero te tirar dele. Mas para você sair, você primeiro precisa entender algumas coisas cruciais. E o que eu quero dizer para você? Por que você não tem consciência? Porque quem faz as escolhas por você é um processo automático. É uma reação mecânica. E você nem percebe isso. Por isso que não adianta a gente... Eu gosto muito de Jesus quando ele diz... Eu sempre acabo trazendo as lições de Jesus. Desculpe se isso de outra forma te incomoda, mas eu gosto disso. Porque ele diz o seguinte... Ninguém coloca um remendo novo sobre uma roupa velha. E eu ficava pensando isso.
Ninguém coloca vinho novo em odres velhos. Eu estudava isso e não entendia isso. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer, a salvação, a mudança, ela requer que você saia do padrão mental. E por isso ele também dizia que as pessoas ouvem, mas não entendem. As pessoas enxergam, mas não veem. Por quê? Justamente porque elas estão todas imersas num processo automático. Então, enquanto você estiver identificado, lembra a palavra identificação, você vive num estado de inconsciência. E essa inconsciência, ela te impede de fazer escolhas. Por quê? O que isso significa? Dizer que você faz escolhas automáticas. Isso significa dizer que você é obrigado a pensar, você é obrigado a sentir, você é obrigado a agir de determinada maneira, de acordo com o condicionamento da sua mente. Quando a sua mãe diz alguma coisa, o que te ofende, não é a escolha, eu vou escolher ficar brabo com ela. É uma reação automática, você se ofende automaticamente e parece que você não tem escolha. Parece que você tem que se ofender. Parece que aquilo é ofensivo. Não, isso só é o que é. A ofensa, ela está na sua reação, na maneira como você percebe isso. Mas a maneira como você percebe isso é uma escolha inconsciente, é uma reação automática. Isso faz sentido para você? Isso faz sentido? O que significa dizer que você é obrigado a pensar, sentir e agir de determinada maneira? Isso significa você entender que todos os seus pensamentos na cabeça, e um filósofo francês, iluminista, Jean-Jacques Rousseau, ele dizia que a maioria das pessoas prefere morrer do que pensar. E que a maioria morre para não pensar. Cara, isso foi 300 anos atrás que ele disse isso. Então, o que acontece? Se nós entendermos isso, nós podemos começar a construir saídas para isso. E a gente sai desse oba-oba do mundo da autoajuda, que não tem nada contra, tem seu papel, a motivação e tudo mais, mas isso tudo é secundário. Existem os pontos primários que a gente precisa resolver na nossa vida. E dizer que você é obrigado a pensar, você é obrigado a sentir, obrigado a agir, é dizer que todos os seus pensamentos são uma reação automática do seu condicionamento mental. Cara, se tu me desse meio dia para sentar e conversar contigo, eu te mostraria A mais B que isso é assim. O que acontece? Presta atenção comigo. Estou querendo te ajudar aqui, tá? Eu e você. Então presta atenção. O que acontece? Você cria uma condição mental, uma ideia sobre ti mesmo, você se identifica com ela, e essa condição mental, com o tempo, assume total controle sobre você. É ela que diz o que você vai fazer ou não. Lógico, tudo isso é inconsciente. E aos poucos, essa condição mental, a condição mental, todas as coisas que você cria se criam duas vezes. A primeira criação sempre é mental. Então, quando você cria uma condição na sua cabeça, com o tempo, essa condição acaba se traduzindo na sua realidade física. Isso que cria a sua realidade. Por isso, antes, quando nós fizemos aquela reflexão, você dizia, não, eu não ia escolher isso, não ia escolher isso. Ah, isso até que tá bom, isso eu gosto, mas isso não. Quer dizer, você quer uma coisa, mas você acaba criando outra. É a coisa mais normal, e isso cria a insatisfação. Você lembra? Identificação, inconsciência, o próximo passo é a insatisfação. Você se torna insatisfeito por quê? Porque você quer criar uma coisa e acaba criando a outra. Não é verdade? Foi assim comigo.
Duvido que não seja pelo menos 90% da história contigo. Então pensa na tua nota de R$2. Você escreveu ali um número, mas aí eu começo a te perguntar, isso é real? Ou isso é um desejo que... Quer dizer, isso vai criar frustração. Porque você quer uma coisa, mas você não tem a liberdade de escolher. E preste atenção, a coisa mais chocante que você pode ouvir, a coisa mais chocante que você pode ouvir, o desenvolvimento mental e o aumento de conhecimento, os livros que você lê, todas essas coisas, não criam aumento de consciência. Isso que você precisa entender também. O que isso quer dizer? Que o desenvolvimento mental e o aumento de conhecimento não criam aumento no nível de consciência. É o que eu sempre digo. Conhecimento não é poder, ele é poder em potencial. Então, você pode ler todos os livros, você pode estudar. Eu vou dizer uma coisa, os meus professores de filosofia que eu tive na faculdade, eles eram geniais em termos de conhecimento. Eles tinham conhecimento, mas eram todos, a maioria deles, frustrados. Porque faziam greve na universidade, reclamavam, era aquela bagunça. Por quê? Conhecimento não cria aumento no nível de consciência. Então você pode estudar quanto você quiser, você pode se tornar uma enciclopédia ambulante e você pode viver uma vida de insatisfação, uma vida de sofrimento. Por quê? Aliás, o desenvolvimento mental e o aumento de conhecimento, quando não contrabalanceados com um aumento correspondente de consciência, aumentam ainda mais o potencial de frustração, de sofrimento e de fracasso. Ou seja, você sabe muito, mas você não tem uma consciência elevada. E o que isso faz? Isso cria um potencial maior de frustração, de fracasso. Por quê? Porque você tem o conhecimento, mas por falta de consciência, por estar identificado com a mente, você não consegue aplicar ou fazer uso desse conhecimento. As pessoas até arrumaram um nome que eu acho muito engraçado, obesidade mental. O que é a obesidade? Eu estudo tanto, eu já sei tanto, mas as coisas não acontecem. Porque você não tem essa liberdade. E isso faz o que contigo? Isso aumenta a angústia e a frustração. E o que a maioria de nós faz por não saber isso, por não entender isso? Para sair desse ciclo, a gente busca mais conhecimento novo. É como você não consegue lidar com as coisas que tem dentro do quarto vazio, lembra do quarto vazio da primeira aula? E você fica jogando mais coisas dentro do quarto vazio, achando que isso vai solucionar o problema. Então, para sair desse ciclo de frustração que a gente cria, porque a gente tem um excesso de conhecimento, mas a gente não tem a consciência para usar esse conhecimento, para sair desse ciclo, a gente joga mais conhecimento sobre o velho. E é isso que é colocar remendo novo sobre roupa velha. Na verdade, o que você precisa fazer é o contrário. Pense sobre na sua família. Você deve conhecer alguém que sempre está envolvido com um relacionamento abusivo. Alguém que só arruma problema nos relacionamentos. Essa pessoa escolhe esse tipo de relacionamento que a machuca, que a humilha, que a fere? Claro que não. Ela não escolhe porque ela não tem consciência suficiente. A mente condicionada, e a mente condicionada sempre é o passado, ela sempre busca recriar aquilo que ela conhece, com aquilo que ela é familiarizada, mesmo que isso seja doloroso. Isso dói, mas ao menos é familiar.
Às vezes até a dor se torna bem familiar, a gente se torna bem familiarizado com o sofrimento. Então preste atenção, escreva isso, é um grande avanço para a sua vida, se você entender isso que nós estamos falando aqui. Porque sempre parece, olha as injustiças que a gente comete, porque sempre parece que as pessoas fizeram uma escolha, mas isso é ilusão. Enquanto a mente com seus padrões condicionados dirigir nossa vida, enquanto você for a sua mente, enquanto você estiver identificado com seu pensamento, com essa voz na sua cabeça, com o seu passado, que escolhas você tem? Nenhuma. Mas tem um detalhe. Se você é governado pela mente, embora você não tenha escolha, você vai sofrer as consequências da sua inconsciência. Mesmo que você seja totalmente robotizado, vamos dizer assim, você é obrigado a pensar, a agir e a sentir de certa maneira. Mesmo que você não tenha escolha, você vai sofrer as consequências da sua inconsciência e você vai continuar criando mais sofrimento para você e para as outras pessoas. E por isso que às vezes eu chego ao extremo de perguntar: você quer parar? Você quer parar de sofrer? Você quer parar com isso? Porque muitas vezes a gente não quer. Quem você seria sem o seu sofrimento? Se você abrisse mão, se você renunciasse ao seu sofrimento, quem você seria? Quem de nós não conhece uma pessoa na nossa família que só fala de sofrimento, que tem um certo prazer de se queixar, de se lamentar? Por quê? Ela está identificada, ela é esse sofrimento. E quando você diz, isso não é tão dramático. Ela fica braba, ela se revolta, por quê? Porque ela precisa defender a identidade dela. Isso faz sentido para vocês? Ligar os comentários um pouco. Isso faz sentido para você? Faz sentido? O que acontece? Preste atenção. Essas são reflexões necessárias e que muitas vezes nós ou não temos acesso ou nós não estamos dispostos a fazer. Então, o que a gente precisa? Uma pergunta que eu me fiz, porque eu tenho meus cadernos, meus diários, e eu sempre olho eles. E uma das coisas que eu tive que aceitar em algum momento da minha vida foi a resposta dessa questão. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu me perguntei aquilo. Eu ainda lembro onde eu estava sentado quando eu perguntei. Eu me perguntei assim: você concorda, perguntando para mim, que a maioria das tuas ações são um reflexo automático dos seus condicionamentos mentais? Eu perguntei isso para mim. E infelizmente a resposta foi sim. Isso foi meio desesperador, mas também foi uma porta que se abriu para a mudança. Você concorda que a maioria das suas ações que criam a sua realidade são um reflexo automático do seu condicionamento mental e não um produto da sua escolha? Você concorda com isso? Que a realidade em que você vive é muito mais um reflexo daquilo que é o seu condicionamento e não escolhas deliberadas que você diz, vou escolher isso, vou escolher aquilo e as coisas. Então, assim, a, a pergunta que dói fundo, e doeu para mim e vai doer para você, é a seguinte: cara, como é que tu quer mudar se tu não tem escolha? Como é que tu quer mudar a sua vida se você não tem escolha? Eu vou te dizer, a gente se ilude muito fácil. E isso não é eu que estou dizendo. Tem uma história que eu sempre trago aqui, vou trazer ela de novo, que é o mito da caverna.
que Platão, há 2.400 anos atrás, escreveu, mas parece que Sócrates que contou esse mito da caverna. O que é o mito da caverna? Talvez você já tenha me ouvido falar, mas eu vou repetir, porque isso mostra que nós não queremos nos libertar do incondicionamento. O mito da caverna diz o seguinte, está no livro A República de Platão. Então, é uma caverna, e Platão diz que no fundo da caverna, os homens existem no fundo da caverna, e eles estão amarrados de tal forma que eles não conseguem enxergar para a boca de entrada da caverna. Tudo que eles enxergam são o fundo da caverna, é o fundo da caverna. A cabeça está voltada de tal forma que eles só enxergam o fundo da caverna. Aqui na frente, na caverna, ali tem uma fogueira, tá? Tem uma fogueira enorme. Entre os homens e a fogueira tem toda uma realidade. E tudo que as pessoas presas no fundo da caverna enxergam são pálidas sombras da realidade. Estão entendendo? Tudo que enxergam são as pálidas sombras da realidade, certo? Então, o que acontece? Preste atenção. Isso é uma alegoria onde Sócrates e Platão, eles tentam mostrar quem somos nós. Nós somos as pessoas no fundo da caverna. Nós não enxergamos a realidade, as coisas como elas são. Nós só enxergamos pálidas sombras da realidade. O que isso quer dizer? Nós enxergamos tudo através do nosso condicionamento. Mas é a segunda parte que é mais interessante. A segunda parte diz que um homem se soltou das amarras e ele saiu da caverna. Então ele saiu e foi andando por aí, e aí ele viu a luz, ele viu as árvores, ele viu as estrelas, ele viu os pássaros, e ele viu tanta coisa maravilhosa. E aí ele se lembra dos homens no fundo da caverna. Aí ele diz, meu Deus, esses homens estão cegados. Eles têm que ver essa maravilha, eles têm que ver esses milagres, eles têm que ver essa beleza. E aí o que acontece? Ele volta para a caverna para resgatar essas pessoas no fundo da caverna. E ele, de tanto olhar, ele já está meio desacostumado com a penumbra da caverna, ele meio que tropeça e ele cai na frente dos caras, e eles começam a rir, e aí ele começa a falar das coisas que ele viu, e de como o mundo é maravilhoso, e dizer, vocês têm que sair desse buraco. As pessoas começam assim, olham assim, dizem, olha o que acontece quando o sujeito sai daqui. Ele endoidece, ele fica louco, ele fica maluco. Por isso mesmo nós temos que ficar aqui. Então o que acontece? A gente, em grande parte, é o homem da caverna. A gente quer sair da caverna, essa que é a questão. E tudo isso está relacionado, vou te dizer uma coisa assim, isso aqui eu descobri muito depois, assim, do nada. Eu fiz uma associação, mas não é isso que os professores de filosofia entendem sobre a caverna. Os professores de filosofia dizem que esse homem que saiu da caverna, ele se instruiu através do conhecimento, mas não é. O conhecimento não é primordial. Ele é importante, mas ele é secundário. É o nível de consciência, é a liberdade que você tem. E essa mesma história, eu não vou contar ela hoje para não me alongar, mas eu já falei sobre isso, o Jardim do Éden é a mesma coisa. A história de Adão e Eva. Onde nós estamos presos? Onde nós estamos presos? Nós estamos presos na nossa inconsciência. Essa inconsciência nasce do quê? Ela nasce da nossa identificação com o conhecimento, que é o nosso passado. Essa inconsciência, ela cria insatisfação. A insatisfação, ela cria inveja, que a inveja não é só aquilo que você é acostumado
de pensar. A inveja é um amplo espectro de coisas que faz com que você comece a querer competir, e não tem nada errado em competir, mas a competição, ela tem várias nuances. Todo mal, todo sofrimento, todo pecado é pura inconsciência. O que é inconsciência na linguagem bíblica? São as trevas. A inconsciência é a treva. O que é a consciência? É a luz. Então isso mostra o caminho das trevas para a luz. Quando você vive nas trevas, o que é o demônio? É o príncipe das trevas, é o pai da mentira. Por quê? Porque ele é uma mentira e tudo que nasce dele é mentira. Então essa inconsciência, ela existe em diferentes níveis, mas aonde que começou a inconsciência? A inconsciência, ela começou no Éden, quando a gente perdeu a intimidade com a nossa essência divina. E como nós perdemos isso? Nós perdemos isso quando nós nos identificamos com o conhecimento, quando nós comemos a fruta do conhecimento. Volto a repetir o que eu falei na primeira aula. Por que cargas d'água essa árvore se chama árvore do conhecimento? É por acaso? Então, a inconsciência, ela existe em vários níveis. Quanto mais inconsciente, mais ou menos escolhas você tem. A inconsciência é o mundo das trevas, a consciência é o mundo da luz. É isso que a gente tem que entender. É isso que a gente tem que entender. Então, deixa eu mostrar para você os níveis da evolução humana, tá? Dá uma olhadinha nisso aqui, grava isso, printa isso, por favor, para você guardar para você, tá? O que existe? Existe aqui em azul a essência interior, que é quem nós verdadeiramente somos. No momento que a gente se afasta da nossa essência, quando a gente se identifica, a gente vai cada vez mais entrando para o mundo das trevas. A identificação, ela leva para a inconsciência para a insatisfação para a inveja. Não dá para ver porque a imagem cortou. Mas ali do lado, nessa linha vermelha, é a inconsciência. A inconsciência produz o sofrimento. Aonde é que está a virada de chave? A virada de chave está na introspecção, quando você começar a voltar para dentro de si, quando você olhar para dentro de si e você entender que tudo parte de quem você verdadeiramente é. E a identificação é uma noção equivocada que você construiu sobre você, que é um falso eu. E quando você faz essa introspecção, você chega à conclusão da inerência. O que é a inerência? Você entende que tudo está dentro de você. Tudo vem de dentro. E quando eu digo que vem de dentro, significa que é a percepção que você tem da sua essência interior, que é você viver em intimidade com o sopro divino, com a essência, com o reino dos céus que existe em você. E no momento que você passa a viver conectado com isso, você entra nesse processo chamado iluminação, que nós fantasiamos sobre isso. Nós achamos que iluminação é uma coisa sobrenatural do outro mundo. Iluminação é a coisa mais simples que existe, é você viver a sua verdadeira natureza. Você, por essência, é iluminado. Como você não pode ser iluminado se você se diz filho de Deus, feito à imagem e semelhança de Deus? Deus é luz, Deus não é trevas. Como é que você pode ter inveja se você é filho de Deus? E aí a gente começa a fantasiar, mas acredita, as coisas são bem mais simples do que a gente imagina. Isso aqui está claramente explicado, retratado na parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo que Jesus conta? Acompanhe comigo esse processo, olhando para esse gráfico. E se você desenha esse gráfico no papel, faça esse desenho no papel. Eu tenho isso desenhado em vários papéis. Desenhe isso no papel.
e entenda o que é o filho pródigo, a parábola do filho pródigo. O que é a parábola do filho pródigo? Jesus narra a história de um jovem que abandona a casa do pai, onde ele vivia como? Em plenitude, em abundância. Ele tinha tudo lá, ele vivia em abundância. Mas aí ele pede a herança dele. Ele diz, me dá a parte que me compete, que eu quero ir para uma terra distante. O que é a herança que nós temos de Deus? É o poder de criar. Eu levei anos estudando isso. O que nos faz a imagem e semelhança de Deus não é o corpo físico. O chimpanzé é quase que nem nós. Se você olhar, eu falei na aula sobre instinto, intelecto e intuição, eu disse que 90% de nós é instinto. Então, o que nos faz a imagem e semelhança de Deus não é o intelecto. O intelecto é que nos jogou nessa confusão. O que nos faz a imagem e semelhança de Deus é o poder de criar. Eu e você, nós somos a única espécie. Eu e você, nós somos uma espécie só, mas nós somos a única espécie que tem o poder de criar. E quem é Deus? É o Criador. Então só nós e Deus criamos. Ah, mas o João de Barro também cria. O João de Barro não cria. O João de Barro repete sempre a mesma casinha. Isso é o instinto dele. Ah, mas as abelhas são inteligentes, elas fazem mel. Mas alguma abelha já empacotou mel e colocou ele à venda? É sempre a mesma coisa, milhões de anos. Mas nós não, nós temos o poder de criar. Então o filho pródigo, ele diz o seguinte, me dá a parte que me compete que eu vou me embora. E o que ele faz? Ele desperdiça a herança dele, vivendo de modo irresponsável, segundo a parábola, em busca de prazeres humanos. Então ele passa por um grande período de escassez e de sofrimento, que no final o levam ao despertar. E quando ele desperta, ele retorna à casa do pai, porque ele percebe que existe plenitude e abundância na casa do pai. Qual é a interpretação disso voltado para esse círculo? O filho pródigo somos eu e você. Nós nascemos num estado, no azul aqui, num estado de plenitude e abundância, que representa a nossa essência divina. Portanto, a nossa maior riqueza, como eu já falei, é o quê? É a herança divina, que representa o poder individual e intransferível. Ninguém pode criar a vida para você. Então, é um poder individual e ele é intransferível de criar a nossa própria realidade. E o que a gente faz? Aos poucos, a gente usa esse poder criador para criar uma imagem mental de nós mesmos. Nós somos livres para criar. Você pode criar o que você quiser. Por isso que Deus disse, eu lhes aconselho a não comer a fruta da árvore do conhecimento. Por quê? Porque ali, se vocês comerem, vocês vão morrer. E a morte se deu da morte do eu verdadeiro. Então, da nossa intimidade com Deus, porque até então nós éramos íntimos. E a partir de então nós temos que sair do paraíso, onde Deus vive. E onde nós vamos? Nós vamos para uma terra distante, que nem o filho pródigo. O que é essa terra distante? É uma terra estranha, uma terra desconhecida, que é esse falso eu. Então nós usamos esse poder criador que nos foi dado para criar uma imagem mental de nós mesmos. A identificação com essa imagem mental cria isso, eu chamo isso do falso eu, que nos separa desse azul, da essência interior. Nós agora nos afastamos. Identificados com o falso eu e separados de quem verdadeiramente somos, começa uma busca por prazeres externos para preencher o vazio que a separação com a nossa essência mais profunda cria. E essa busca incessante e interminável nos coloca na condição de escravos ou de mendigos, dá para se dizer, porque a gente está mendigando validação, amor, reconhecimento, atenção, quando a gente tem
luz, poder dentro de si. E uma vez que a gente passa a depender da aprovação, da aceitação e da validação do mundo para insatisfação, é um pulinho. A gente perde a consciência da nossa origem. Nós não temos mais autossuficiência. Não pertencemos mais a nós mesmos. E essa dependência associada ao vazio, ao medo, à sensação de abandono, de tédio, de incompletude, de falta de sentido na vida, cria um enorme sofrimento. Esse sofrimento cria violência, violência mental e emocional, cria violência física. E esse sofrimento, muitas vezes, é o que nos leva ao despertar. Existe um propósito na escuridão, que é a procura pela luz. Porque por mais que nós nos identifiquemos, por mais que nós percamos a consciência de quem somos, ainda lembraremos da nossa essência interior. E o despertar é a introspecção, que é, aos poucos, a renúncia do falso eu e a reconexão com nossa essência, o que significa o retorno e a plenitude e a abundância da nossa origem divina. Então, se você olhar para o filho pródigo, o que é a essência? É a casa do Pai, onde há plenitude e abundância. Significa estar no nosso estado natural de conexão com nossa essência divina. O que é a identificação? É deixar a casa do Pai, é separar-se da nossa essência divina. O que é a inconsciência? A inconsciência é quando não lembramos mais da nossa origem, quando nós nos esquecemos. Nós desperdiçamos a nossa herança vivendo de maneira irresponsável. E o que é a insatisfação? A insatisfação é a grande fome, significa um desejo constante e interminável e insaciável por validação, por reconhecimento, que nos faz mendigar o tempo todo por migalhas de reconhecimento, de segurança, de prazer, de amor no mundo externo. E nós ignoramos o vasto tesouro que existe dentro de nós. E o que é a inveja? É viver como escravo. Significa ser totalmente dependente do pensamento e das emoções que nascem dessa escravidão. Como o medo, a insegurança, a ansiedade, a opinião, a aprovação dos outros. Invejar o alimento dos porcos, que é o que o filho pródigo fez, é nos reduzirmos a quase nada, nos alimentando de intrigas, de drama, de vitimização, de inveja, de mágoa, de ressentimento. Só que essa dor, ela tende a fazer com que a gente caia em si, que é despertar, que significa reconhecer-se como sendo a essência e não o falso eu. E o que é a inerência? É entender que na casa do Pai tem tudo. O retorno à casa do Pai significa se reconectar com a nossa essência. E aí vem toda essa questão. Quando você reconhece a plenitude e a abundância em você, ela tende a se manifestar externamente. Mas enquanto você vive comendo as migalhas, a comida dos porcos, que é a inveja, que são os dramas, essas coisas também tendem a se manifestar dentro de você. Isso faz sentido, galera? Vamos ligar os comentários aí. Isso faz sentido? Isso fecha com você como fechou comigo? E essa é a caminhada de todo mundo. É a caminhada de todo mundo. E você vai ter que fazer essa caminhada. Essa aqui que eu mostrei lá, essa é a caminhada de todo mundo. Você saiu da casa do Pai, esses aqui são os níveis da evolução humana. Você vai ter que passar por esses níveis. Aí eu te pergunto, em qual desses níveis você está? Porque esses níveis aqui
que eu falei, esses são os níveis da inconsciência. A inveja, a insatisfação, a identificação, a inconsciência, esses são... Quem sente isso vive no fundo da caverna. E aí existe esse caminho da luz, que é essa jornada. Então todos nós vamos ter que fazer isso. Todo ser humano vai ter que fazer isso. Agora, o que é triste? É triste o seguinte. Triste é o seguinte. A maioria das pessoas passa 99,9% da vida na escuridão. E ela só vai fazer essa outra metade, o caminho da luz, horas antes da morte. Quando ela percebe que o mundo exterior nunca teve a importância que ela pensou. E aí ela vai ter que renunciar ao mundo exterior, porque ela sabe que ela vai morrer. E quando ela renuncia a tudo, ela percebe quem ela é em essência. E ela diz, nossa, isso sempre esteve aqui. E eu não percebi. Então você vai ter que fazer esse caminho dos sete níveis da evolução humana. Agora você pode fazer isso, e essa é a sua missão, fazer isso ainda cedo na vida, na sua juventude. Você não precisa viver nas trevas, na inconsciência, você não precisa viver no fundo da caverna. É a sua missão percorrer isso, mas você não precisa esperar, porque agora isso é tarde. É tarde, você não tem mais como voltar, você não tem mais desconhecer o que você está conhecendo. E eu vou te dizer uma coisa, a salvação do mundo depende de mais pessoas começarem mais cedo esse caminho da luz. 99,9% das pessoas vivem a vida inteira na escuridão. E não estou falando de dinheiro só. Não estou falando de dinheiro. Eu tô falando do sofrimento, dos dramas, da inconsciência, de viver no fundo da caverna, de não ver a vida como um milagre, de não ver a vida como plenitude, aquilo que eu falei ontem. Você vai ter que fazer essa caminhada. Se você não fizer isso agora, isso vai acontecer momentos antes da sua vida e você vai lembrar desse galego aqui. O importante é você começar a fazer isso agora. É você viver na luz. É você viver na consciência. Esses são os 7 níveis da evolução humana que você desenhou aí. Agora, qual é a coisa mais importante? Obrigado pelos comentários, pessoal. Qual é a coisa mais importante que você precisa fazer? Olhando para esse espectro, olhando para o filho pródigo, para a parábola, qual é a coisa mais importante que você precisa fazer? Se você vive no mundo da inconsciência, no mundo das trevas, você precisa cair em si. Cair em si. O que é cair em si? O que é cair em si? Cair em si é despertar, é entender o verdadeiro sentido da vida, é entender o verdadeiro papel, é entender quem você verdadeiramente é entender que você não é essa ideia que você tem sobre si na cabeça, entender que você não é só o corpo e a mente. Pegue a nota de R$2. O que você escreveu nela? Ela é uma lembrança do que você quer em termos financeiros. E isso é legal, eu quero que você guarde ela e você coloque ela dentro da sua carteira e você nunca se separe dela, não importa o que você escreveu nela. É o seu amuleto, guarde ela. Guarde ela, isso é importante. Então você escreveu ali o que você quer em termos financeiros, mas olhando para tudo que nós falamos, qual é o seu plano? Qual é o seu plano? Qual é a mudança que precisa acontecer para você alcançar isso? Qual é a transformação que precisa acontecer em você?
Você está disposto a fazer essa mudança? Você está disposto a renunciar àquilo que você sempre foi? Que te trouxe onde você está? Eu vou te dizer, com todo o meu amor, com toda a minha admiração que eu tenho por você, nem todo mundo está pronto para isso. As pessoas vivem muito na ilusão. E elas precisam viver na ilusão para suportar o sofrimento. Mas elas não estão dispostas a fazer o que tem que ser feito, a abrir mão de quem elas acreditam que são. Nem todo mundo está pronto para isso. Talvez esse seja o seu primeiro contato com o que eu estou falando. Mas é preciso ter experimentado a luz para buscá-la. É preciso ter experimentado a luz, senão você não vai buscar ela. Lembra dos homens do fundo da caverna? Eles não queriam sair de lá, apesar do desconforto. Agora, se você está pronto, eu quero e posso te ajudar. Vai ser uma caminhada dura. Eu vou precisar muito de você, mas eu e você podemos fazer isso juntos. Eu posso caminhar esse caminho da evolução contigo. Essa é minha missão. Eu posso caminhar esse caminho da evolução contigo. Vai ser uma caminhada de no mínimo 1 ano. Você está pronto? Você está pronto para fazer essa caminhada? Pessoal, qual é a ideia? Qual é o plano? Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos passar esse ano caminhando, fazendo essa caminhada? Primeiro, eu quero gentilmente, mas muito gentilmente, agradecer a presença de cada um de vocês. Foram 3 noites excepcionais para mim. Ter você aqui foi motivo de honra, foi motivo de orgulho, é verdade. Eu quero muito te agradecer por isso. Eu te considero muito. Você é especial. Você é especial para mim. Então eu quero te agradecer por você ter estado aqui comigo, tá? Foram 3 noites onde eu tentei verdadeiramente te ajudar, te mostrar. Foi de coração, foi de coração. Estou muito feliz por você. E eu quero que você encontre a luz, tá bom? Então, a parte do conteúdo dessas 3 lives acabou, tá bom? Eu quero agora falar só com você que tem interesse em continuar essa caminhada comigo. Se você está pronto, se você tem interesse. Então, a live, tivemos 1h30 de conteúdo, fizemos reflexões, Então, vamos encerrar o conteúdo por aqui. E eu quero, então, falar um pouco qual é o plano para a gente continuar 1 ano junto. Lembra? Vê essas 3 noites, não sei quantas noites você participou, mas vê essas 3 noites. Eu quero agora propor fazer algo similar durante 1 ano. E querem saber de uma coisa? Agora que eu estou aqui falando que quem não quer continuar pode sair, às vezes eu me sinto um pouco mal por não poder ajudar todo mundo. Mas essa não é uma decisão minha.
A outra pessoa precisa fazer a escolha. Não cabe a mim escolher por ela. E isso é importante, porque muitas vezes as pessoas me perguntam como é que eu mudo outra pessoa. Não é uma escolha que você pode fazer pela outra pessoa. Eu não posso escolher isso por você. A mudança, a transformação, ela é uma porta que só tem trinco do lado de dentro. Só você pode abrir. E ao longo dos anos eu já ajudei muitas pessoas a fazer essa caminhada da inconsciência para a consciência e com isso mudar dramaticamente a vida delas. Mas eu nunca consegui, nunca eu consegui ajudar alguém que não fez a escolha primeiro. A maioria das pessoas não consegue sair desse círculo de inconsciência. Não consegue. E outra coisa que eu entendi é que, por mais que as pessoas tentam, elas simplesmente não conseguem internalizar sozinho esse conhecimento e mudar a vida. Por quê? Porque não há muito o que fazer quando você vive nesse ciclo de identificação, quando você vive nesse ciclo de escuridão. Não há muito o que fazer. Aliás, simplesmente saber dessas coisas, saber desses níveis, muitas vezes só cria mais angústia, porque elas não sabem por onde começar para colocar isso em prática. Elas precisam de mais acompanhamento. Elas precisam de mais de guia para fazer isso acontecer. E foi por causa disso, porque eu não queria deixar essas pessoas desamparadas, que eu criei uma mentoria muito especial, que é esse programa que eu quero apresentar para você rapidamente agora, chamado Os 7 Níveis da Evolução Pessoal. E essa mentoria, ela faz parte do Clube dos 5%, que é a minha escola de autodesenvolvimento que verdadeiramente está ajudando milhares de pessoas a mudar suas vidas. No processo lento e gradativo, mas dentro de um ano e pouco. Então, deixa eu te perguntar, está tudo bem para você se eu agora vou falar um pouquinho sobre esse programa, os 7 níveis? Está tudo bem? Posso tocar adiante? Estou vendo aí pelos coraçõezinhos, tá bom? Então deixa eu te explicar. Se evoluir é algo que você leva a sério, eu realmente espero que você fique comigo mais uns 10, 15, 20 minutos no máximo, para você entender, depois você faz a sua escolha, tá bem? O que é a mentoria, os 7 níveis da evolução pessoal? O que é isso? Esse programa de mentoria é um método passo a passo, um guia, por assim dizer, para fazer esse caminho pelos 7 níveis da evolução pessoal num tempo bem mais curto do que, quer dizer, a maioria das pessoas não sai dele não faz ele a vida inteira, mas da gente fazer isso de maneira programada e de maneira sistemática. Esse curso, que não é um curso, é uma mentoria, ele vai lhe fornecer o treinamento necessário para você se libertar da inconsciência e voltar a ter o poder de escolha. E com isso você pode voltar a optar por escolher praticamente tudo o que você quer na vida. Como assim? Eu vou te ensinar o que eu fiz e o que deu certo para mim e que está dando certo para muitas pessoas. E como ele acontece dentro de uma comunidade, que é o Clube dos 5%, ele também vai lhe fornecer o acompanhamento que vai lhe manter nos trilhos e responsável pelos resultados. Porque muitas pessoas, elas entram toda empolgada e daqui a pouco elas se distraem e se perdem. Então eu tenho você não faz ideia do percentual de pessoas que fazem questão de acompanhar as aulas do clube ao vivo, embora fiquem gravadas.
Então, assim que você for avançando na mentoria e seguir as minhas orientações, você vai ter uns resultados muito rápidos. Aqui estão alguns, deixa eu tentar ajeitar na minha cabeça o que vai acontecer. A primeira coisa, para começar, você vai aprender a ganhar muito mais dinheiro. Você vai aprender a ganhar muito mais dinheiro. Já faz um tempo, mas eu já fui pobre. Mas assim, pobre de não ter dinheiro para pagar o almoço. E posso te dizer, sem dúvida alguma, que a vida é muito, mas muito mais melhor com dinheiro do que sem. Dinheiro não é tudo. Ele não compensa, por exemplo, uma saúde pobre, um casamento fracassado, uma relação com a família destruída, mas o dinheiro ele deixa a sua vida muito mais fácil e lhe oferece muito mais opções. Por exemplo, eu cresci numa pequena comunidade de agricultores, no interior dos interiores, numa cidade chamada Campina das Missões. É uma cidade legal, bacana, mas lá não tem muitas opções. Eu não sei onde você mora. E você não faz ideia como eu me senti bem, como eu me senti feliz quando consegui não só conhecer Nova York, mas morar aqui do ladinho, e no meio do mato, que eu gosto da natureza. Depois de um tempo, queria ir morar nas Montanhas Rochosas, lá no Utah, no outro lado dos Estados Unidos. E numa manhã de primavera, eu simplesmente decidi ir morar para lá e me fui. Ter essa liberdade. E aqui nos Estados Unidos, a metade do ano é muito gostoso, mas a outra metade é muito frio. A temperatura chega a 10, 15, 20 graus abaixo de zero. Eu não gostava muito disso, desses invernos longos. Aí, eu e a Fabiana, nós procuramos uma casa bonita em Gramado, que é uma cidade que a gente gosta, perto da casa dos meus pais, e agora a gente passa um tempo no Brasil, outro tempo aqui. Então, o que acontece? Eu não conseguiria viver a vida que eu vivo hoje sem dinheiro. E eu quero mesmo para você. Talvez você não queira morar perto de Nova York. Talvez isso não seja seu sonho. Entendo, não tem problema nenhum. Mas o importante, porém, a chave é ter a liberdade de escolha. Você pode morar onde você quiser. E é por isso que dinheiro é tão importante. E é por isso que ganhar dinheiro é também um grande foco do meu programa. Que dinheiro é uma coisa que você primeiro precisa ter internamente. Lembra? Eu falei ontem de noite. A abundância, ela precede, ela vem antes do dinheiro. Então a gente trabalha isso. Mas a coisa mais importante, talvez, que esse programa vai fazer por você, é lhe dar de uma vez por todas a clareza para você definir claramente o que você quer da vida. É absolutamente crítico que você saiba o que você quer da vida e por que quer isso. Você entender o sentido da vida. Aquilo que eu sempre falo, deixar que a vida flua através de você. Mas isso tudo depende da sua consciência. Você sabe qual o motivo pelo qual a maioria de nós vive tão perdido, tão confuso, tão desmotivado, sem saber o rumo, sem ter certeza do nosso propósito, do nosso talento? Porque a gente procura essas coisas na cabeça, na mente, condicionada. Nosso propósito não está na cabeça. E mesmo quando se cria um propósito com a cabeça, não é o propósito. Então o que você vai fazer? Você vai ter clareza sobre o que você verdadeiramente quer da vida. E isso não tem preço. Por quê? Porque é difícil você acertar um alvo que você não sabe, que você não vê. Sim ou não? Mas sabe o que? É ainda mais difícil você perseguir um alvo se você não tem um motivo forte o suficiente para fazê-lo. Então, muitas vezes você define uma meta, você define um propósito, você não faz nada. E se você for como a maioria dos meus mentorados, é bem provável que aquilo que você quer da vida não esteja claro como um cristal. E muito menos você tenha a clareza do motivo pelo qual você quer isso. Você ter clareza, você buscar, você colocar
a escada contra a parede certa, isso é fenomenal. Que muitas vezes você coloca a escada e você dá-lhe pau para subir a escada e quando você chega lá a escada estava na parede errada. Qual o sentido? Mas tem um outro ponto. Tem um outro ponto. Geralmente, mesmo quando os meus mentorados já têm claro o que eles desejam, a maioria deles, quando percebem que é verdadeiramente possível realizar, alcançar esse propósito, e quando elas percebem como é simples alcançar isso, elas acabam estabelecendo objetivos muito maiores e criando motivos muito mais fortes. Isso muda radicalmente a vida. Você vai, presta atenção, a coisa mais importante, você vai mudar a energia. As pessoas dizem que você precisa estar insatisfeito para mudar a vida. Você vai mudar a energia da insatisfação que te move, a insatisfação que te move, que é uma energia negativa. Você vai mudar isso para o entusiasmo, que é uma energia positiva. Então, aquilo que te move vai ser o entusiasmo e não a insatisfação. O que é o entusiasmo? Entusiasmo é Deus dentro, na origem da palavra. Então, quando você passar a se conectar com o seu verdadeiro eu, com aquilo que está encoberto e escondido na profundeza do seu interior, do seu coração, a vida muda totalmente em todos os aspectos. Então essa é uma parte crítica do programa. É criar clareza por que você quer, o que você quer, qual o motivo. E quando você se liberta da mente, das crenças, dos padrões mentais, emocionais, quando você se liberta daquilo que você pensa sobre si, da voz que existe na sua cabeça, você cria uma liberdade que te permite desenvolver uma base sólida. Aquilo que Jesus disse, você vai cavucar, nós vamos cavucar fundo até você encontrar a rocha. E aí você vai construir a casa sobre a rocha. E isso vai te ajudar a tomar decisões claras, a te levar acima da linha de mediocridade, de drama, de competição, de egoísmos, de egos, de inveja, no qual a maioria das pessoas se encontra. Então, no final desse programa, você vai ter mais liberdade, mais fé, mais segurança, mais clareza, mais paz, mais alegria, mais leveza, mais naturalidade, um senso de importância real. E não só quando terminar, ao longo do processo, isso já vai se criando. Você reconhece que não é mais importante e especial que ninguém. Você não é mais, eu não sou mais importante, eu não sou mais especial que ninguém. Mas você reconhece também que você é importante e especial. Não mais que os outros, não menos. Você é igual. Você vai parar de correr por aí tentando ter uma vida. Quanto tempo você já corre, eu preciso ter uma vida, eu não tenho vida. E você vai permitir que a vida viva através de você. E isso vai te inundar com um amor genuíno, com uma alegria genuína. E o amor e essa alegria, essa serenidade vai se manifestar através de você. E as pessoas vão lhe olhar de um modo diferente. Você vai se tornar mais sábio, sabia? Mais sabedoria, mais discernimento, a intuição. Você não vai depender mais só da dedução e da indução que são do nosso intelecto. Você vai viver da intuição, insights, criatividade. E as pessoas vão começar a querer aquilo que você tem. Que você vai ser luz, as pessoas querem luz, ninguém quer estar na escuridão. Então você vai ganhar mais dinheiro, você vai ter mais clareza, vai ter objetivos maiores, vai ter mais confiança, vai ter mais fé. Seus motivos pessoais para tudo vão estar mais claros. Inúmeras transformações. Isso parece bom? Parece bom?
bom demais. Mas só que não dá para ser liviano e ingênuo. Não dá. Essas coisas não vêm de graça. Para chegar até isso, a gente tem um caminho a ser percorrido. E por isso, para te ajudar a percorrer esse caminho, essa mentoria não vai ser um programa isolado, solto, separado. Então aqui as aulinhas faz, tá aqui a atividade faz. Não. Essa mentoria ela está inserida dentro do clube dos 5%, onde uma comunidade inteira com os mesmos objetivos vai trabalhar e estar com você, compartilhando experiências, ajudando um ao outro. Veja bem, eu acho que você concorda que quando a gente estabelece objetivos grandes, a gente se assusta, a gente fica inseguro, bate o desânimo. Sim ou não? Mas com um motivo sólido, o estímulo certo, com a clareza do que você quer e um caminho mapeado passo a passo, bem à sua frente, e pessoas iguais a você caminhando com você, muitas te estendendo a mão para te ajudar nos momentos mais difíceis, porque elas já passaram por isso, e você vendo que elas já conquistaram os passos que você quer, pelos quais você está indo, vai ser muito mais fácil. Muito mais seguro, muito mais certo. E no final você vai entender que conquistar aquilo que você quer da vida não é tão difícil, não deveria ser difícil. É uma simples questão de colocar um pé na frente do outro e tomar ações bem específicas que foram previamente definidas e que outros já percorreram, e você vai avançando por esses passos. E é por isso que eu fiz questão de que esse fosse um programa de mentoria dentro do clube e não simplesmente um curso ou coisa assim. Você vai ver que não é difícil. Sério. Você realmente acha que a evolução deveria ser tão difícil de alcançar? Não mesmo. Eu posso lhe dizer por experiência própria e pela experiência de milhares de mentorados que evoluir, viver em plenitude não precisa ser difícil, isso é nosso estado natural, por isso nós sofremos quando isso não acontece. Não precisa ser difícil e também não precisa ser estressante. Você não precisa se comprometer a sua saúde, comprometer o seu bem-estar. Não. Se você pegar o caminho certo e aprender a criar as estratégias corretas, e se você tiver as pessoas certas ao seu lado lhe ajudando, isso pode ser, na verdade, divertido. Como é uma jornada incrível, uma jornada divertida, uma jornada alegre. O que é o Clube dos 5%? No Clube dos 5%, eu sempre tive uma paixão por Sócrates, que foi o mentor de Aristóteles, de Platão. E eu sempre quis ter e o Sócrates, ele tinha um local na praça em Atenas, que se chamava Ágora, onde ele debatia temas profundos que eram verdadeiramente importantes para os indivíduos. E ele ficava lá debatendo. Eu sempre queria ter esse lugar. E um dia eu falei isso para um amigo, ele disse, mas por que você não cria? Eu disse, porque nem 5% das pessoas estão dispostas a debater temas profundos. E ele disse, mas 5% é muitas pessoas. Se você conseguir... Eu disse, pronto, vamos criar. E aí nós criamos o Clube dos 5%. No Clube dos 5%, você tem cursos, é como se fosse uma ampla biblioteca digital. Você tem cursos como Maestria Mental, a Ciência do Sucesso, a Base, todos cursos que estão lá à sua disposição. E você vai ter acesso a tudo isso, por quê? Porque às vezes você tem mais tempo e aí você quer estudar outras coisas. E aí você tem todos os cursos que você quer em todas as áreas da vida, porque o clube ele aborda 3 áreas da sua vida. O seu propósito interior, que é despertar,
o propósito exterior, que é criar a sua realidade, e o propósito supremo, que é a harmonização entre o propósito interior e o propósito exterior. Se você não conhece o clube, fala com alguém que é membro do clube. Então, deixa eu explicar rapidinho, já encerrando aqui, como funciona a mentoria, os 7 níveis da evolução pessoal, que está dentro do clube. Serão 12 semanas, começando já na próxima segunda-feira, agora dia 17. Então já reserva a data, segunda-feira, você já tem compromisso às 20 horas. Hoje é quinta, então começa daqui a 4 dias, não dá nem para digerir direito o que nós vimos nessas 3 semanas, mas não tem importância. Então já vai começar na segunda-feira agora. Vamos ter aulas intensas sobre cada um desses 7 níveis. Nós vamos esgotar cada um desses níveis. E nós vamos ter atividades práticas para aos poucos a gente ir saindo desses níveis e se libertando um após o outro. É como montar um quebra-cabeça. Cada peça vai criando uma noção clara do que se trata o todo, o conjunto. Você não consegue sair da identificação de uma vez só. Você não consegue sair da inconsciência de uma vez só. Você vai montando peça por peça. E essas aulas, elas serão todas na segunda-feira. E serão todas ao vivo. Aulas ao vivo. Elas vão ter uma duração de 1h30 em média. Raramente menos, às vezes um pouquinho mais. E tudo vai ficar gravado em alta qualidade. Se você não pode estar, tem algum compromisso, você pode assistir ela na terça-feira. Ou se você, as pessoas querem rever as aulas, porque são conteúdos novos que você nunca ouviu. Aí você vai ter tudo disponível lá. Você também vai receber os resumos, a síntese das aulas, atividades. Então serão 12 semanas, e ao longo dessas 12 semanas nós vamos trabalhar esses 7 níveis da evolução com tremenda profundidade. E nós vamos executar atividades e ferramentas que vão te tirando da inconsciência e eliminando, tirando as crenças que te mantêm onde você está. Isso não significa fazer essas coisas de neurolinguística, nada contra isso, mas a gente vai se elevar acima do nível da mente, que é a consciência. Na primeira semana, vou tentar resumir aqui rapidamente, na primeira semana, por exemplo, nós vamos olhar para a identificação, já começando segunda-feira, isto é, nós vamos analisar onde você está. O que te trouxe onde você está? Por que você pensa como você pensa? Quais são os filtros que você usa para ver o mundo? Ou seja, nós vamos fazer uma análise profunda sobre você mesmo e com isso nós vamos elevar o seu autoconhecimento e vamos trazer luz, trazer consciência para você. Você precisa se conhecer melhor ou não? E quando isso estiver claro, na terceira semana, nós vamos levar 2 semanas para isso, nós vamos entender a inconsciência para o próximo nível. Ou seja, baseado nas conclusões das 2 primeiras semanas, agora nós vamos entender como essa visão distorcida que você criou sobre você faz as escolhas por você. Legal? Como isso te levou a viver num mundo conceitual, num mundo de ideias e de ilusões totalmente desconectadas da realidade, fundo da caverna. E assim a gente vai avançando nível por nível. E o que vai te tirar da inconsciência, da identificação, da insatisfação? A própria consciência que você vai desenvolvendo, criando nas aulas. Tudo simples, tudo prático, tudo claro. Legal? Só que, apesar da clareza, apesar da simplicidade, apesar da praticidade das aulas, você pode, talvez, ter dúvidas. Coisas que você gostaria de esclarecer comigo, ou que talvez você gostaria de buscar alguma orientação pessoal.
E mesmo tendo os colegas, a comunidade, o suporte, ao longo do programa de mentoria, nós vamos fazer aulas extras no Zoom, que são aulas de perguntas e respostas, onde muitos mentorados têm a oportunidade de falar diretamente comigo. Normalmente, pode achar que eu estou brincando, mas normalmente eu cobro 15 mil reais por uma consulta de 90 minutos. E nego muitas por falta de tempo. Nas minhas mentorias, muitos mentorados têm essa oportunidade sem pagar um centavo. Então, recapitulando, já para encerrar, você vai ter todo o acervo do clube dos 5%. Cursos como Maestria Mental, a Ciência do Sucesso, que milhares de alunos já fizeram e que pagaram em média R$ 2.400 por curso. Isso tudo está no clube. Tem estudos de livro como os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, que por si só poderia facilmente ser vendido por 3 mil, pela profundidade, pelo material de apoio e tudo mais. Então, só nesses 3 cursos que tem dentro do clube, que você pode ter acesso, a gente já tem 5.400 por cima. E tem a última série, que nós acabamos na segunda-feira, que se chama Viva da Essência, 10 aulas. Uma preciosidade com resumos, com material, vai estar disponível para você também. Coloca mais 2 mil na conta, 7 mil e pouco. E você vai ter essa mentoria inédita, ela é inédita, os 7 níveis da evolução pessoal, ao vivo, eu e você, durante 12 semanas. Material de apoio, resumos, aulas de tira dúvida. Mas presta atenção. E essa mentoria, aí tu pode botar mais 2.500 na conta. Como essa mentoria, os 7 níveis da evolução pessoal, está dentro do clube, e como ao comprar a mentoria você vai ter acesso de 1 ano ao clube, o que vai acontecer? Presta atenção. Ao comprar essa mentoria, os 7 níveis da evolução pessoal, automaticamente você já vai receber todas as mentorias novas que virão ao longo desse ano. Vou explicar melhor. Você vai ter acesso a 52 aulas ao vivo, mas elas são separadas em blocos que são mentorias. Você vai fazer no mínimo mais 4 mentorias além dessa, sem pagar um centavo a mais. Se você calcular ali R$ 1.000 por mentoria ou 2.000, você vai ter mais 4 mentorias. Coloca isso na conta. Já estamos perto de 15 mil, 16 mil reais. É claro que você deve estar se perguntando qual o investimento para tudo isso. Porque é uma pilha. Deixa eu te dizer, eu poderia facilmente cobrar 5 mil reais por tudo isso e seria de graça. Quem está fazendo esses programas sabe, mas eu não quero ninguém endividado ou numa crise financeira porque comprou a minha mentoria. Eu estou aqui para ajudar. Por isso, tudo que eu falei, todos os 14 programas, entre cursos, séries, estudos de livros do clube, mais essa mentoria de 12 semanas ao vivo, mais todas as mentorias que eu vou fazer dentro do clube até o ano que vem, até outubro do ano que vem, nos próximos 12 meses, que serão no mínimo mais 4, vai sair por R$ 1.499. Mas, se você comprar agora, se você está pronto, você vai receber um desconto de R$ 500. Então vai sair tudo isso, tá? Por R$ 997, ou você pode parcelar no cartão em 12 vezes de 97 por 97,14 centavos. Bom? Dá para encarar? Se você leva a sua vida a sério,
Vamos junto nessa, venha comigo, tá? E tem mais uma coisa. Quem comprar, minha equipe nem sabe disso, tá? Mas quem comprar até meia-noite de hoje vai receber em casa, através do correio, uma nota de $1 com uma dedicatória minha. Por que você quer uma nota de $1? Um amuleto. Vai ser uma lembrança minha da nossa jornada, da nossa caminhada de um ano. É uma nota real de $1. Não sei como eu vou fazer isso, mas eu vou dar um jeito com a minha equipe. Então deixa eu te dizer uma coisa, tá bom? Se você ainda está aqui, tá? 10:30 da noite. Do meu ponto de vista, você tem duas opções. A primeira é simplesmente fechar essa apresentação e ir assistir o seu seriado predileto. Tudo bem. Mas se você fizer isso, nada vai mudar. Se dinheiro tem sido um problema para você, provavelmente vai continuar sendo um problema. Se você está sofrendo com relacionamentos ou com sua saúde, o que vai mudar? Provavelmente nada. Mas mais que isso, se você não fizer nada, é como a máxima diz, se você não está crescendo, você está morrendo, definhando. Se você não está indo para cima, você está indo para baixo. Se você não fizer nada, muitas coisas na sua vida podem até piorar. E a inconsciência que existe hoje com todo o mundo das trevas, e que você pode eliminar com essa mentoria, em 12 semanas, pode ficar cada vez mais forte, criar cada vez mais problemas de relacionamento, problema de toda a ordem, seus dramas, você se identifica, você vai se afundando cada vez mais na escuridão. Nunca é tarde demais para começar a viver a sua vida de verdade. Faça esse ser o seu momento. Faça esse ser o seu momento. Venha comigo. Eu estou te dizendo. Não pisque, não pestaneje. Você tem 7 dias de garantia. Você vai fazer a primeira aula daqui a 4 dias. Não gostou? Você sai. Só que tem mais um problema. Nós somos criaturas de hábitos. E sempre que você vai postergando, você está reforçando o hábito da postergação. Cada ano que passa, não sei se você percebeu, mas cada ano de vida que passa, mudar se torna mais difícil. Você já notou isso? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil se torna mudar as coisas. Você não acha, então, que é melhor agir agora, antes que você fique um ano mais velho? Então você tem essa opção, fechar esse programa e tchau. Tá tudo bem, eu vou continuar com a minha equipe, vou continuar a minha jornada. Agora você tem uma outra opção. Clicar no link e se inscrever para esse programa agora mesmo. Aproveita o desconto, aproveita o seu amuleto de sorte. Ao fazer isso, imediatamente você passará a entrar no caminho da evolução pessoal. E tudo isso em somente 12 semanas. Em somente 12 semanas a partir de agora, sua vida terá se transformado completamente e para melhor. Você estará mais calmo, terá mais paz, mais sabedoria, será mais feliz, vai ser mais confiante, com mais controle sobre a sua vida. Vai ver os dias mais como uma bênção, como um milagre e não como um desafio. E as 12 semanas vão passar de qualquer forma. Então você não prefere estar no caminho da vida que você realmente quer? Preste bem atenção. Além disso, você vai economizar um monte de dinheiro. Por quê? Porque você, pelo menos durante um ano, você não precisa mais comprar outros cursos, outros produtos. Por quê? Porque você tem tanta coisa profunda para estudar, você tem tanta coisa profunda para ver. Então, bora lá. Clique no link. Cadê o link?
Eu disse clique no link aqui embaixo, mas não tem link aqui embaixo. Onde é que está o link, pessoal? Tá na minha bio? O link tá na minha bio? Pessoal, Fábio, cadê você nessa hora? Me ajude aqui! Pergunta onde é que tá o link para o pessoal se inscrever. Pois é, aí tem um monte de gente querendo aproveitar a oportunidade e eu não tenho link. Que tipo de vendedor somos nós, ah? Vou ter que... Alguém tem curso de venda? Tô brincando aqui, ó, pessoal, mas é fato, é sério, tá? Eu abri aqui os comentários para você, se você ainda tem alguma dúvida, você tem alguma pergunta. Eu também não tô vendo os comentários ainda, porque tá passando aqui a série. Fábio, traz teu celular aqui, por favor. Então, como é que você se inscreve? Clica no link da bio, no link azul da bio. Você clica lá no link e você se inscreve, tá bom? O que você vai receber? Você vai receber o desconto. Você vai receber o desconto de R$500 e você vai receber essa nota de R$1. Presta o celular um pouco. Tá sem áudio? Tem perguntas aqui? Alguém tem uma pergunta para fazer ou tomo pronto? O link vai estar no grupo do WhatsApp. Sim, vai estar no grupo do WhatsApp, tá bom? Só que tem um detalhe seguinte, pessoal. Bora lá, quem já se inscreveu aqui? Tá funcionando? Ó, a primeira aula vai ser agora na segunda-feira, tá bom? Na segunda-feira. Já estou no clube, quero a nota. Não, a nota é só para quem se inscrever agora. Pode ser Pix. Sim, pode ser Pix. Envia o link no WhatsApp. Bora lá, o pessoal já deve ter enviado o link no WhatsApp. Vou revisar a aula, terminar minhas atividades. Minha internet hoje oscilou muito. Como entro no grupo de WhatsApp? Se você não está no grupo de WhatsApp, vai no link da bio, tá bom? Vai ter opção boleto só à vista, não tem como parcelar no boleto, por quê? Porque isso é uma assinatura anual, você compra a assinatura anual para o ano inteiro, tá? Você é membro do clube o ano inteiro, você vai ter acesso a tudo que aconteceu e que vai acontecer no clube, e você já pode começar a estudar amanhã. Já começa a fazer a série Viva da Essência, ou a série A Base, que é fenomenal, quem fez sabe. O link do WhatsApp tá errado, disse alguém. Tá bom. Tem opção de boleto? Sim. Tem opção de boleto, mas só à vista. Boleto não é parcelado, tá bom? Quem é membro do clube já tem acesso a tudo, tá? O que escrever na nota de R$2 de hoje, eu expliquei isso na aula. Então, clique no link, tá? Esse desconto... Ah, que boa pergunta, Marina. O desconto dos R$500 é para os 500 primeiros inscritos. Só que, como o clube é muito procurado, vai ter muitas inscrições agora. Nós temos uma lista de 2.000 pessoas. O clube você não pode se inscrever a qualquer hora. São raras as oportunidades, de 3 em 3 meses. A gente abre por algumas horas ou por um dia. Onde compro? Cai para dentro, clica no link azul da bio. Valor R$997 para quem se inscrever agora. Tem desconto de R$500. No cartão, passa no recorrente, isso não sei. Procure a turma no suporte, tá bom? Tá dando erro no grupo do WhatsApp. Ah, bom, já devem estar corrigindo. Não encontrei o link. O link da bio está correto já. Valeu, Hugo. Tamo junto. Quanto fica parcelado? Eu tinha dito, agora não sei mais. 12 vezes de 97,14. O link está dando erro. Ah, tudo bem. Lucas Leiva, temos que conversar. Um abraço, irmão. Me chama essa semana para a gente continuar nossa conversa. Tô te devendo essa. Não abre o link. Clube é maravilhoso para quem já é membro.
Não tem no WhatsApp e erro na bio. Deve estar sobrelotado aqui, tá? Link da bio está dando erro. Você tem que tentar, tá? Você tem que tentar mais vezes. Está congestionado, provavelmente. Tá? 12 vezes de 97,14 no cartão. Tá bom? Não consigo abrir o link. Tenta de novo, tenta de novo. É que foi muito. Vai reiniciar. Tá? Vai, reinicia, o link tá dando erro, já vai corrigir. É porque o sistema deve ter congestionado, é muita procura. O clube não é brincadeira, pessoal, tá? A gente trata as pessoas... A gente trata as pessoas lá um a um. Pessoas que entram no clube e não saem mais. Espera um pouco e vai lá, tá? Thalita dizendo, não perca essa oportunidade, é maravilhoso. Está dando erro no link. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. A Lu disse que já tentou 10 vezes, espera um pouco, mas presta atenção. Vá tentando, você vai conseguir. Se prepare espiritualmente, entre no clube, já comece a assistir algumas aulas, comece a assistir, dê uma olhada lá, provavelmente vou fazer um Zoom com os novos inscritos, não é uma promessa, vou me organizar para isso, para explicar como tudo funciona, mas acredite em mim, confie em mim, é um programa baratíssimo, menos de R$1.000, é um ano inteiro comigo, e eu vou te pedir lá, para você ficar um ano comigo. Eu vou te ensinar, eu vou te mentorar por um ano. Eu vou ser o teu guia, eu vou tudo que eu sei na vida eu vou te ensinar, e não é pouco. E depois você pode ir extravasar, mas durante um ano, vamos fazer esse processo todo da evolução. É isso que eu quero com você, eu quero te ajudar a sair das trevas, da identificação com... O que é a identificação? Identificação com crenças, com moldes mentais, com o passado. Sair da inconsciência, sair da insatisfação, se libertar das emoções negativas, eu chamo isso de inveja. E você entrar para esse lado mais leve, mais natural da vida. Tá bom? Para quem está nos Estados Unidos, qual é o valor e forma de pagamento? No checkout, você só muda o país, você pode pagar em dólar, tá bom? Alterado, pode dizer que já está alterado. Tá, vamos lá, pessoal. Você vai ter tempo, nós temos mais 1 hora e pouco, até meia-noite, para você ganhar. Isso, eu gosto disso, tá? Eu gosto muito de receber esse tipo de amuleto. E vai ser meu, eu vou escrever uma dedicatória à mão, para cada um, com o seu nome. Para você guardar, vai te dar bênção, vai te dar luz, vai te dar sorte. O link da bio voltou ao normal. Então, vamos lá agora, pessoal, vamos... E com o Pix, você paga no Pix, tá tudo, Lu, vai lá agora, voltou ao normal, tá tudo ok. Lu, vai lá, não desiste. Não dá para desistir. Vai desistir do quê? Vai desistir da plenitude, vai desistir da abundância. Ah, eu desisto. É nada. Tá bom, pessoal? Eu vou ficar por aqui, tá bom? Pode parcelar em 12 vezes, até 12 vezes. Quer parcelar em menos? Pode. Tá bom? Entram lá. Tamo junto. Forte abraço.